qualquer crise social tem que ser resolvida apenas com o uso dos instrumentos constitucionais. Isto é perfeitamente definido, claro, para o presidente da República. Com o amadurecimento das instituições democráticas brasileiras, graças a Deus, qualquer medida extrema desta natureza, prevista na Constituição em vigor, seria acompanhada, estou falando das exceções, estados de exceção previstos na Constituição, seria acompanhada e fiscalizada como foi a intervenção federal ocorrida no estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente claro. Então, essa história de fomentar esse medo, isto aí é uma orquestração descabida em relação ao governo Jair Bolsonaro. Abandonem essa orquestração. Abandonem essa orquestração. Isso não faz parte dos nossos planos futuros, planos atuais, e não faz parte de jeito nenhum do que o governo Jair Bolsonaro pretende para o país. Eu vou aqui hoje, agora, repetir o que ontem falou o nosso ministro Paulo Guedes. Vamos deixar o governo Jair Bolsonaro governar 4 anos. Governaram 20, afundaram o país, jogaram o país num abismo. Deixa o governo Jair Bolsonaro governar 4 aninhos, depois mete o pau, fala o que quiser, mas deixa governar 4 anos, dá uma chancezinha para o Brasil sair do buraco, né? Bom, lógico que a vinda da Vossa Excelência aqui hoje ultrapassou os limites, né, da convocação originária, e eu acho que Vossa Excelência mesmo cuidou dessa questão ao iniciar a sua fala, porque o assunto mais polêmico no momento foi a sua declaração se referindo à fala do senhor Eduardo Bolsonaro, que está no Conselho de Ética dessa casa, por vários partidos, propondo a volta do Ato Institucional número 5. E, aliás, ele é recorrente, porque ele já propôs fechar o STF com cabe um soldado. E um dia antes ele colocou ali na tribuna da Câmara que ele era favorável a um golpe de Estado se houvesse manifestações como há no Chile hoje. Então, aí Vossa Excelência foi perguntado pela imprensa e falou assim, precisa de ver como é que faz isso. Então, Vossa Excelência certamente encaminhou uma posição de apoio ao adicional número 5, e como fazer ainda, foi mais longe. É o que nós entendemos. Não é à toa que a sua entrevista no jornal Estado de São Paulo de hoje trata exatamente dessa questão, né? Mas eu estou colocando isso, general Heleno, por uma razão muito simples. Eu acho que os brasileiros estão preocupados com essa questão. Acho bom que Vossa Excelência tenha colocado que não há nenhuma intenção das Forças Armadas de fazer nenhuma intervenção militar, de não perseguir movimentos populares e sociais, de manter a democracia. Então, estamos juntos nisso. Agora, o presidente da República, que é o superior do senhor, ele declara diuturnamente que não teve ditadura no Brasil, que não teve tortura no Brasil. Isso realmente deixa qualquer pessoa aqui ou no exterior dizendo o seguinte, o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, não tem afeição pela democracia. Como não teve ditadura no Brasil? Ditadura foi um instrumento de Estado, foi política de Estado. E eu quero lhe dizer, general, que eu fui torturado pela ditadura, no DOI 4 do 2º Exército. E eu já vou falando de cara, não venham com isso que eu peguei em armas. Porque eu briguei com meus companheiros contra isso, embora respeite todos. Fiz política como eu faço hoje, e digo o que eu faço hoje, que eu quero mudar o Brasil para o fim da desigualdade social no Brasil. O que eu fazia na clandestinidade, obrigado, não pude ser engenheiro, nem professor, 6 anos, não sou anistiado fisicamente, sou anistiado por 79, não recebi anistia. Então, eu quero dizer o seguinte, eu prezo a democracia. E quero dizer ao senhor o seguinte, é muito grave que um presidente da República fale isso. É por isso que a palavra de Vossa Excelência despertou tanta celeuma, assim como a do Eduardo Bolsonaro, que fala isso à torta e à direito.
Como assim? Nós vivemos aqui 21 anos de regime de exceção, de prisão, desaparecimento, censura, tortura. E eu espero que as Forças Armadas tenham aprendido de fato, entende, que o papel constitucional dela é outro, e não esse. Eu tenho certeza que, se for esse objetivo, então a nossa democracia não estaria ameaçada. Mas por que nós estamos sempre falando em monitoramento? Vossa Excelência acabou de falar que não há espiões, não há... Bom, eu tenho aqui o nome Capitão Balta, entende? Baltazar Nunes. Ele articulou lá em São Paulo, em manifestações, entende? Infiltração com a juventude, que foram presos, foram processados. Um capitão do Exército Brasileiro, que foi promovido depois. Aqui também houve infiltração na Marcha das Margaridas, na marcha do subtenente César Fonteles. Infiltração. O monitoramento do Sínodo da Amazônia com a Igreja Católica também houve, senhor ministro. Houve, entende? E quero crer que nós não podemos conviver com esse tipo de questão. É lógico que todo governo vai montar a sua estrutura de segurança institucional, mas eu acho que a transparência é uma questão fundamental. Inclusive, eu mandei ao senhor 2 requerimentos pedindo a todos os ministérios que responderam, menos o GSI, sobre a entrada e saída de pessoas no Planalto e no Jaburu. Nós estamos apelando para o TCU, que está analisando o nosso recurso. Vossa Excelência disse que não podia fornecer, que eles são sigilosos. O presidente da República recebe gente todo dia. O vice-presidente também tem uma agenda. Essa agenda pode ser pública. Eu não vejo nenhum problema nisso. Vejo mais, ministro. Nós fomos atrás dos dados de Alcântara. Vossa Excelência também respondeu para nós que não havia nada de concreto, estava tudo em estudos, etc. E depois a Folha de São Paulo forneceu para a gente aqui, pela matéria da Folha de São Paulo, a expansão da base de Alcântara aqui, fotografada, os materiais que já estavam sendo distribuídos tratando da questão quilombola na base de Alcântara, tá aqui, tudo material feito que a Folha de São Paulo divulgou, mas quando Vossa Excelência respondeu a gente, Vossa Excelência falou que não havia nada, entende? Só havia estudos, né? Então, nós somos daqueles que acham que o parlamento é um instrumento de fiscalização do executivo. Então, a fiscalização do executivo e a transparência dos atos do executivo tem que ser total, na nossa opinião, porque isso não incorre em problemas de segurança nacional. Por que o deputado não pode saber e a Folha de São Paulo pode saber publicamente? Ora, então, eu acho que existe um espírito, general. E quando Vossa Excelência disse agora há pouco que não há, eu anotei com muito rigor aqui as suas palavras, acho que Vossa Excelência tentou se vacinar claramente contra qualquer tipo de ilação sobre o adicional número 5, ou qualquer aplicação de regime de exceção, etc., nós queríamos afirmar da importância da liberdade de organização, expressão, manifestação sindical, popular no nosso país. Isso não é crime, isso não é terrorismo, não é nada disso. Pelo contrário, isso é democracia. E até quero lembrar um episódio, finalizo com isso, quando eu estava preso no DOI-CODE do Rio de Janeiro, houve uma tentativa de golpe do general Silvio Frota. Silvio Frota. Contra quem? O general Geisel. Era a linha mais dura ainda. Eu não sei, queria saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência era do gabinete de Silvio Frota, naquele momento. Até para saber. Mas gostaria muito, ficaria muito satisfeito, ministro, que Vossa Excelência fizesse aqui, hoje, um voto pela democracia, que eu acho que será registrado. Concluir, novo deputado.
eu acho que seria um registro muito importante. Há uma ansiedade pela vinda do senhor aqui na casa, inclusive no diálogo com a Excelência travou com o presidente Rodrigo Maia, né? E essa questão do Olavo de Carvalho, que, vamos e venhamos, eu acho que os militares que mesmo que estão no governo, não tem nenhum terraplanista, eu ainda não localizei, tá? Mas tem muito terraplanista aqui, deputados e ministros do governo. Então, essas figuras influenciadas por Olavo de Carvalho são extremamente perigosas e nocivas, porque eles não falam em democracia, eles falam em ditadura, eles falam em cerceamento, eles têm medo do contraditório, eles têm medo da verdade. Quero agradecer a Vossa Excelência, desculpar pela incisividade, mas é como sempre me manifestei nessa casa. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra ao deputado Vitor Hugo. Vossa Excelência disporá de 5 minutos. Mas eu posso acumular com o tempo de inscrição, né? Da mesma forma que eu sou como líder e como... Então são 8 minutos, confere? Bom, primeiro cumprimentar o nosso presidente e também o Edmilson Rodrigues pelo convite. E, de modo muito especial, o meu primeiro comandante no Exército Brasileiro, nos idos de 1994, o general Heleno, na época coronel Heleno, que marcou várias gerações de oficiais do Exército Brasileiro, mas de modo muito particular a minha turma, porque não só pela capacidade que o general Heleno já demonstrava naquele momento como coronel comandante da escola, né, primeiro colocado da AMAN, primeiro colocado da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, primeiro colocado da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, mas particularmente pelo seu caráter humano, pela sua liderança e pelos exemplos que dava para nós, para a minha turma, né, hoje tenentes-coronéis aí do Exército Brasileiro. Eu queria dizer, de modo muito especial, para o deputado que me antecedeu, que o voto pela democracia que o general fez, certamente não será feito aqui, ou o voto pela democracia que o senhor pediu para que o general fizesse, foi feito há muito tempo atrás, em 1969, quando o general, no mesmo pátio em que eu, o general Peternelli e outros oficiais do Exército Brasileiro, eu posso dizer que todos os oficiais do Exército Brasileiro vivos atualmente fizeram na Academia Militar das Agulhas Negras. Porque os oficiais do Exército Brasileiro, assim como da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, quando se formam, fazem um voto pela defesa das instituições, um voto pela defesa do povo brasileiro, com o sacrifício da própria vida, e é um voto pela democracia. Então, eu tenho certeza que o general não precisa reafirmar isso aqui, embora já o fez, muito mais por uma consideração pelo parlamento, pelo respeito que tem, do que por alguma necessidade ou por por algo que fosse específico ou necessário para que o nosso ministro reforçasse nesse momento. Também queria reforçar que o ministro nós poderíamos aqui, os deputados mais próximos do governo, poderíamos invocar agora precedente dessa casa e também regimento da casa, que diz que nós deveríamos nos ater ao objeto daquilo que foi tratado no requerimento. E certamente 95% do que foi dito pelo orador que me antecedeu seria esvaziado, porque não foi para isso que o ministro foi convidado. Mas, como o governo e o ministro, na conversa que nós tivemos anteriormente, antes de vir aqui, o ministro se dispôs, inclusive, a esclarecer qualquer assunto, e se essa orientação se mantiver por parte do ministro, nós não invocaremos, até porque o governo não tem nada a esconder, em nenhum momento, e eu posso falar isso com muita autoridade ou propriedade, porque fui o deputado federal esse ano que mais estive com o presidente da República e por ele escolhido. Esse ano, né, eu tive o levantamento da imprensa mais de 80 vezes com o presidente e na convivência que tive com ele ao longo do tempo que estive aqui na Câmara dos Deputados como servidor concursado na legislatura passada, nunca vi qualquer manifestação do presidente da República que fosse contrária à democracia. Então, existem posições pessoais em relação a fatos históricos anteriores, que podem ser divergentes, mas eu nunca vi o nosso presidente, em nenhuma reunião ou manifestação privada ou pública,
transigir, levantar qualquer dúvida, qualquer possibilidade de que o nosso regime democrático fosse por ele, pelos seus ministros ou pelas Forças Armadas, no contexto atual, que a democracia fosse questionada. Então, eu fico muito tranquilo também nesse contexto para defender isso. Eu tenho certeza absoluta que o Gabinete de Segurança Institucional tem agido sob a liderança do nosso ministro, do nosso general Heleno, estritamente dentro do cumprimento da lei. Existe uma lei no Brasil que trata do Sistema Brasileiro de Inteligência, da integração dos órgãos de inteligência da Marinha, da Força Aérea, do Exército Brasileiro, da Agência Brasileira de Inteligência e de todos os outros órgãos que mantêm alguma estrutura dedicada à inteligência. E nós temos certeza absoluta que a lei é estritamente cumprida, inclusive para a defesa da própria sociedade brasileira. Então, o Gabinete de Segurança Institucional, embora voltado muito para a segurança do presidente, é também um órgão, por isso um ministério, voltado para a segurança da sociedade brasileira como um todo e, de modo muito particular, da sua população. É por isso que existem planos de inteligência, que existem operações, que existem trocas de informações para que a sociedade brasileira fique cada vez mais segura, quanto mais e em função também do quadro caótico de segurança pública em que nós nos encontramos, em que mais de 60 mil pessoas são mortas violentamente por ano, em que mais de 60 mil estupros são perpetrados por ano no nosso país. Nós sabemos da subnotificação que existe em termos desse crime. Eu poderia falar de diversos outros dados aqui, das armas ilegais apreendidas ou dos carros furtados, mais de 1 milhão anualmente. Mas essa é uma ameaça muito localizada em termos de segurança pública, mas nós temos outras ameaças, particularmente no que diz respeito à nossa defesa, à nossa segurança, à integridade nacional, e que também são objeto, né, dos nossos planos de inteligência gerenciados aí pelo Gabinete de Segurança Institucional. De maneira que foi feita uma menção também ao terrorismo. Nós hoje no Colégio de Líderes discutimos sobre um projeto que o governo apoia, o 1595 de 2019, que trata das ações contra terroristas e que, em alguma medida, vai congregar ainda mais o nosso sistema brasileiro de inteligência. E eu tenho certeza, e eu queria reafirmar isso aqui, já conversei com, inclusive, membros da oposição, de que esse projeto não visa afetar, como o próprio governo não tem qualquer intenção de fazê-lo, movimentos sociais no Brasil. Pelo contrário, os movimentos sociais, as contestações pacíficas, os sindicatos, as suas atuações são expressões da democracia e deverão continuar funcionando a despeito de qualquer discordância de mérito. Agora, é lógico que a segurança dos cidadãos, inclusive para a preservação da vida dos brasileiros, continuará sendo feito pelo Gabinete de Segurança Institucional e por todos os demais ministérios em prol da segurança dos brasileiros. De forma que eu termino aqui a minha manifestação, simplesmente para que nós nos atenhamos também àquilo que foi objeto do requerimento, fazendo 3 perguntas para que o ministro tenha a oportunidade de abordar. Uma, sobre como foi a atuação da Força Nacional nesse acampamento Terra Livre, que era o objeto, só para que o ministro esclareça que realmente não houve nenhum incidente, e também que se pudesse falar um pouco sobre a questão, né, constitucional dessa requisição da Força Nacional ao Ministério da Justiça. Simplesmente para explicar, tenho certeza que tudo foi feito de maneira constitucional e legal. Muito obrigado. Como acordado no início da audiência, passo a palavra para o ministro Augusto Heleno. Eu realmente lamento ter que sair do que foi previsto aqui como o tema do convite, mas existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Vou tentar ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, eu lamento muito que o Estadão, que é um jornal sério, respeitado, com uma longa trajetória na imprensa brasileira, tenha editado uma reportagem produzida por um repórter cuja ética jornalística, no caso, deixou muito a desejar,
Ele me abordou quando eu estava chegando numa viagem de 10 dias, estava realmente sem um contato diário com o que estava acontecendo no Brasil, com 12 horas de fuso de diferença, e ele, sem me dizer que estava gravando, não é obrigação dele, mas é ética jornalística, ele me perguntou sobre a fala do deputado Eduardo Bolsonaro em relação ao AI-5. Eu não sabia o que o Eduardo tinha falado. Eu não tinha a menor noção do prosseguimento da fala dele. E se pegarem a reportagem, vão ver que a primeira coisa que eu disse para ele foi exatamente que qualquer sugestão em relação à AI-5 teria que ser estudado. Mas em nenhum momento eu me coloquei a favor do AI-5 ou levantei a possibilidade do AI-5 ser utilizado. Vou até, eu faço questão de ler aqui, porque eu escrevi hoje isso aqui, já afirmei em outras ocasiões, eu e todos os meus companheiros das Forças Armadas Brasileiras, que o AI-5 foi editado numa conjuntura completamente diferente da atual. A Constituição Federal de 88 possui instrumentos como o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a Intervenção Federal, que são previstos exatamente para assegurar a ordem e a estabilidade social, para que elas sejam restauradas em tempo de crise, apoiado na Constituição Federal, com um mínimo de restrições aos direitos fundamentais. O governo Bolsonaro, podem estar certos disso, eu estou todos os dias com o presidente, e foi outra afirmação que fizeram, que eu hoje sou um seguidor, sei lá, com o termo que usaram aqui, né, auxiliar do Olavo de Carvalho. E eu hoje coloquei, e a jornalista Eliane Cantanhede transcreveu exatamente o que eu disse a ela, que se eu encontrasse, se tivesse aqui o professor Olavo de Carvalho, que é um homem respeitado doutrinariamente, mas se eu ouvisse aqui, eu não era capaz de identificar exatamente quem era. Então, é uma referência que não tem o menor sentido, né? Não sei de onde saiu isso. Bom, mas este jornalista, ele veio com a pauta pronta. E ele queria caracterizar o meu apoio ao AI-5, que é uma coisa absolutamente inconcebível. Isso não passa na minha cabeça, né? Então, o governo Bolsonaro defende a legalidade e o respeito entre as instituições. Qualquer crise social tem que ser resolvida apenas com o uso dos instrumentos constitucionais. Isto é perfeitamente definido, claro, para o presidente da República. Com o amadurecimento das instituições democráticas brasileiras, graças a Deus, qualquer medida extrema desta natureza, prevista na Constituição em vigor, seria acompanhada, estou falando das exceções, estados de exceção previstos na Constituição, seria acompanhada e fiscalizada como foi a intervenção federal ocorrida no estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente claro. Então, essa história de fomentar esse medo, isto aí é uma orquestração descabida em relação ao governo Jair Bolsonaro. Abandonem essa orquestração. Abandonem essa orquestração. Isso não faz parte dos nossos planos futuros, planos atuais, e não faz parte de jeito nenhum do que o governo Jair Bolsonaro pretende para o país. Eu vou aqui hoje, agora, repetir o que ontem falou o nosso ministro Paulo Guedes. Vamos deixar o governo Jair Bolsonaro governar 4 anos. Governaram 20, afundaram o país, jogaram o país num abismo. Deixa o governo Jair Bolsonaro governar 4 aninhos, depois mete o pau, fala o que quiser, mas deixa governar 4 anos, dá uma chancezinha para o Brasil sair do buraco, né? Bom, e faço questão, eu não vou entrar em
em polêmicas sobre história do Brasil, mas eu vou defender alguém de quem eu fui ajudante de ordens, que é uma função, na época, privativa de capitães. Eu era capitão, eu tinha 27 anos de idade e fui ajudante de ordem do general Silvio Frota. O general Silvio Frota, isso é só lerem o livro dele, Ideais Traídos, que é transcrição da verdade de tudo que aconteceu com ele. Na cabeça do general Silvio Frota, jamais passou a ideia de dar um golpe contra o presidente Ernesto Geisel. Sob minha palavra de honra, pela felicidade dos meus netos, jamais o general Silvio Frota teve na cabeça qualquer tipo de golpe contra o general Ernesto Geisel. Tanto é que o documento de despedida do general Frota estava escrito 5 meses antes, porque ele sabia que ia ser demitido. E já tinha um documento de despedida onde ele não faz nenhuma referência a dar um golpe de Estado. E ele teve o apoio, no dia em que houve a sua demissão, de 3 comandantes de unidade, que eu vou me forçar de dizer quem foi, quem quiser leia o livro dele, 3 comandantes de unidade de Brasília que se apresentaram prontos para fazer o que ele quisesse. E ele renegou qualquer tipo de reação à sua demissão. Então, as acusações ao general Frota, que era um homem incorruptível, que é uma coisa difícil no nosso país, lamentavelmente, ele era um homem incorruptível, ele jamais teve intenções golpistas. Jamais. Então, essa acusação é uma acusação infundada e extremamente ofensiva à memória do general Silvio Frota. Então, isso não tem nenhum fundamento. Eu posso lhe garantir, deputado Ivan Valente, que isso não tem fundamento. O general Frota, em nenhum momento, pensou em dar o golpe no general Geisel. Jamais passou na cabeça dele. Posso lhe garantir. Ele teria até condições de fazer isso, mas nunca pensou nisso. Não era do seu feitio. Não era do seu feitio. Ele era um militar extremamente leal e ele jamais faria isso em relação ao presidente da República. Então, eu queria sair exclusivamente nesse momento do tema e gostaria agora de voltar para o tema para o qual eu fui convidado para comparecer aqui nessa comissão. Concedo a palavra à nobre deputada... Estou devendo... Não, desculpa, presidente, eu estou devendo as respostas ao deputado Vitor Hugo. É lógico que determinadas atividades, como o Terra Livre, elas precisam ser acompanhadas, porque eu preciso, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cabeça do sistema de inteligência, eu preciso também estar em condições de proteger os manifestantes. Isso é uma ideia errada. Quando há a presença de forças de segurança, de elementos de inteligência acompanhando um movimento, não é monitorando, não é fazendo levantamentos de quem está fazendo, o que estão fazendo, é acompanhar o movimento para garantir a segurança dos participantes do movimento. Se eu não estiver presente, se eu não tiver gente lá acompanhando o desenrolar do movimento, fica difícil, no momento em que houver uma ruptura institucional, e aí me compete resolver a ruptura, como é que eu vou solucionar a ruptura se eu não estou acompanhando o movimento? Então, isso é fundamental, e isso é que aconteceu, né? Houve um acompanhamento, sim, porque é importante nós termos conhecimento do que está acontecendo para usarmos as nossas possibilidades de conter qualquer extravagância no momento certo. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei as outras perguntas aqui, Vitor Hugo. Agora eu já não me lembro onde eu anotei. Mas pode estar certo que estas atuações, elas fazem parte deste acompanhamento. Não é monitoramento, não é fiscalização. E todas as vezes que nós temos notícias de que vai acontecer um movimento e que há possibilidade de extrapolarem e partirem para uma situação de violência, nós precisamos estar acompanhando de perto. E os fatos citados pelo deputado Ivan Valente, de militares que participaram como infiltrados, isso não faz parte deste sistema de inteligência subordinado ao GSI. Eu não os conheço e não posso tecer considerações sobre fatos que eu desconheço. Vamos lá. Muito obrigado, presidente.